Saudações a todos, eu sou o professor Júnior e venho com mais 3 videoaulas agora, rapaziada, ajudar vocês a trabalhar o centro de massa, muitas vezes chamado de centroide ou centro de gravidade, em algumas figuras em especiais, como essa figura que vocês podem observar que é metade de uma circunferência e essa outra figura aqui, que é 1/4 da circunferência. Se fosse um retângulo, para achar o centro de gravidade dele, eu pegaria sempre metade de cada lado, conforme vocês viram nas aulas anteriores. Se fosse um triângulo, eu dividiria esse lado em 3 partes, essa altura em 3 e o centro de gravidade estaria no encontro desses 2 pontos. Mas quando eu tenho metade de uma circunferência e 1/4 dessa circunferência, o centro de gravidade dela vai ser colocado a partir de uma fórmula. E a nossa fórmula é essa aqui, ó. E eu vou explicar para vocês como que a gente utiliza. Essa fórmula está na página 16, tá? Então vamos supor comigo aqui que eu tenho metade de uma circunferência e esse raio dessa circunferência aqui é 10 centímetros. E eu quero calcular onde está o centro de gravidade dessa figura. Então eu venho aqui na fórmula, primeiro eu tenho que observar a posição que foi colocado o plano cartesiano aqui, nessa figura. Vocês podem observar que o nosso plano cartesiano, ele está aqui, ó. O x e o y. Agora, sabendo o valor do raio e a posição desse nosso plano cartesiano, nós vamos aqui na fórmula. Então o nosso x centro de gravidade dessa figura é igual a 0. O y centro de gravidade dessa figura, ele é 4 vezes o nosso raio dividido por 3π. Então ele fica assim, ó, 4 vezes o raio que vale 10 dividido por 3 vezes π. Vou lá na calculadora e vou ter um resultado assim, ó. 4 vezes 10 dividido por 3 vezes o π. Tá? O π, pessoal, eu uso o próprio aqui da calculadora. Eu seguro o Shift e clico nele. Dou um igual 4,24. Pronto. E a área dessa figura é π raio ao quadrado. A área de uma circunferência é π raio ao quadrado. Só que como aqui é metade da circunferência, não é ela inteira, eu vou dividir esse valor por 2, tá? Então, calculando também a área aqui desse exemplo que eu dei para vocês, então eu tenho π vezes o raio que vale 10, tudo isso ao quadrado, dividido por 2. E o meu resultado aqui é 157,08, aproximei 0,8, como é uma área centímetros quadrados. Pessoal, o que eu estou dizendo com isso? Que essa circunferência toda, essa metade de circunferência, o centro de gravidade dela é x igual a 0 e y igual a 4,24. O que é uma circunferência? Isso é uma circunferência. O raio é sempre do meio da circunferência até qualquer ponto dela. Ó. Isso é raio, isso é raio, isso é raio, isso aqui também é raio, isso também é raio. Então, essa distância aqui, ó, ele é raio, e essa distância toda também é um raio, porque ela vai até a ponta da circunferência. Como esse raio vale 10, aqui eu tenho 10, e eu preciso descobrir aqui, pessoal, mantendo esse plano cartesiano, esse ponto aqui, ó, que é o 0 e o 4,24. 0 para x e 4,24 para y. Esse aqui é o nosso ponto do centro de gravidade. Se você pegar toda essa figura aqui, ó, e quiser fazer com que ela fique estabilizada na sua mão, você precisa utilizar esse ponto daqui. Agora, ó, vou dar mais um exemplo para vocês, tá? Se fosse triângulo ou retângulo, eu faria todo aquele processo anterior. Mas agora observem comigo que essa figura, ela representa 1/4 da circunferência. Se ela indica 1/4 da circunferência, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou aplicar essas fórmulas que foram dadas, mas não esqueçam de observar onde está o plano cartesiano da figura.
Tá aqui, ó. Passando por aqui, e esse ponto aqui é o nosso 0, 0. Agora eu vou aplicar na fórmula, ó. O x centro de gravidade para 1/4 da figura, a fórmula é 4 vezes o raio dividido por 3π. O y centro de gravidade, a fórmula ali em cima fala que é 4 vezes o raio dividido por 3π. Agora observem que a área dessa figura, pessoal, ela é π raio ao quadrado, que é a circunferência inteira. Sempre a área de uma circunferência toda é π raio quadrado. Mas isso aqui é 1/4 dela, ó. É só esse pedaço aqui. Então eu vou dividir esse valor por 4. Muito bem. Agora vamos jogar na fórmula. Se eu considerar que esse raio é 10 centímetros, que é da metade da circunferência até chegar à borda dela, aqui também vai ser 10, porque também é um raio de circunferência. Então, o nosso x centro de gravidade vai ficar 4 vezes o raio, que é 10, dividido por 3π. O y centro de gravidade vai ser o mesmo resultado. E a nossa área vai ficar π vezes 10 ao quadrado, tudo isso sobre 4. Vamos na calculadora, ó. E vamos encontrar como resultado 4 vezes 10, 3 vezes π. 4,24, ó. Aqui também. E a área vai ser π vezes a medida do nosso raio, que é 10 ao quadrado, que é 100. Tudo isso dividido por 4. Aperto igual, 78,5 centímetros quadrados. Então, moçada, nessa videoaula 1, que é uma videoaula mais curta, eu quero que vocês não esqueçam que toda vez que tiver 1/4 de uma circunferência ou metade de uma determinada circunferência, o centro de gravidade dela precisa ser aplicado a essas duas fórmulas, tá? E eu preciso levar em consideração onde está o nosso plano cartesiano. Esse ponto que eu encontrei aqui, ó, x centro de gravidade 4,24 e y centro de gravidade 4,24, é esse ponto aqui, ó, 4,24 para cá e o 4,24 para cá. Se você encontrar, esse seria o nosso centro da figura, tá bom? Um beijo para vocês e até a nossa videoaula número 2, onde eu venho resolver agora com vocês essa atividade aqui, ó, tá? Questão número 3. Fica com Deus, galera.